Bom dia, irmãs e irmãos. Mais uma vez um privilégio estar com vocês aqui, aqueles que posteriormente vão nos assistir também pela internet. Bom, eu sei que você está ansioso em vir para congregar aqui fisicamente. Eu também estou muito triste quando olhamos aqui essas cadeiras todas vazias, mas segura firme, na hora certa, no momento certo, voltaremos e poderemos encontrar um com o outro e matar as saudades. Bom, na semana passada, o nosso amigo e irmão Gibran trouxe um testemunho maravilhoso baseado na teologia do reinado de Deus, quando ele nos exorta sobre o perigo de nós reduzirmos a nossa missão a salvar almas. Eu achei interessante, gostei muito, porque ele resgatou um conceito que precisa ser resgatado, que é o conceito do Shalom, e falou da questão da harmonia, eu e eu mesmo, eu e Deus, eu e o próximo. E hoje eu quero pegar uma carona na fala do Gibran e falar do Shalom na perspectiva da criação. Então, nós precisamos falar mais no nosso púlpito sobre a criação. E eu fiz aqui um acordo com os irmãos que as próximas mensagens eu estou fazendo uma minissérie sobre a teologia da criação. Então, eu não estou fazendo essas mensagens na forma que nós estamos acostumados a fazer. Sermão estruturado, expositivo. Eu estou fazendo mais em forma de palestras. Então, são palestras que giram em torno dessa temática da criação. E eu quero começar a mensagem de hoje, a reflexão, lendo uma poesia que é uma música do nosso querido irmão Gladir Cabral. Acompanhe comigo aí, eu vou fazer a leitura. Cuide do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja um sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida o teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Aí repete, cuide do passarinho e também da flor. Essa música, ela reflete essa questão da teologia da criação. Nós temos uma incumbência, a incumbência dada por Deus de administrar e cultivar este mundo continua valendo para os dias de hoje. Nós devemos cultivar o mundo da forma que Deus o faria, ou seja, de uma forma responsável. Nós precisamos lembrar duas palavras do Gênesis 1, imagem e semelhança. Nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. E essa incumbência vale especialmente para o ser humano renovado, de acordo com o que está escrito lá no Novo Testamento. Cuidar desse mundo como um representante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Mas surgem algumas perguntas. Mas será que nós cristãos temos a tarefa de configurar esse mundo de forma positiva, tanto num aspecto social quanto ecológico? Bom, nas últimas décadas, o povo evangélico eles apresentaram várias respostas e algumas questões. Então nós temos assim, por um lado, tem aqueles que rejeitam qualquer engajamento social ou até mesmo ecológico, porque eles pensam assim, o mundo está acabando mesmo, já é o fim do mundo, é fim da época, para que preocupar com a natureza, para que preocupar, eu gosto muito da expressão da casa comum, por que preocupar com a casa comum, por que importar? Esse é um lado. Aqueles, lembram que o Gibran falou na mensagem dele passada, daqueles que só preocupam em povoar o céu?
Até mesmo nós temos um jargão que nós gostamos de falar de salvar almas. Nós estamos preocupados só com a alma, né? Então, por um lado, você tem esses que não envolvem com a questão ambiental. Por outro lado, há pessoas que enfatizam que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade política perante a sociedade. Nós devemos, sim, proteger, cuidar da nossa casa comum, fazer um lugar agradável, né? Então, a nossa comunidade de fé, ela está desse lado. Nós queremos desenvolver uma cidadania responsável, e essa cidadania responsável é uma cidadania que sinaliza o reinado de Deus. Uma pergunta: qual é o caminho bíblico em meio a essa confusão de opiniões e pontos de vista? Devo ou não cuidar da casa comum? O que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os princípios presentes no Primeiro Testamento e o que eles significam para nós cristãos agora, neotestamentários ou do Segundo Testamento? Então, nessa manhã, eu quero rapidamente apresentar alguns princípios. Bom, o primeiro princípio que eu quero apresentar para vocês é que o ser humano, como imagem e semelhança de Deus. Então, é o princípio da representação. O ser humano como imagem e semelhança de Deus. É a representação. Gênesis 1:26 diz assim, ele relata como que o ser humano foi criado. E diz no Gênesis 1:26 que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Alguém que é parecido com Deus. E aqui vale a pena nós gastarmos um tempinho aqui nessa palavra imagem. A palavra imagem no Antigo Testamento é a palavra que pode ser traduzida por imitações. É a palavra que deriva da palavra imitação, da palavra estátua. Interessante, né? Então, nessa cultura, essas estátuas, elas serviam como representantes daqueles a quem ela retratava. Então, era um símbolo. Um exemplo para você entender melhor isso. Você provavelmente já ouviu falar no faraó. E dentre os faraós tinha um que chamava Ramsés. E diz a história, você consultando livros você pode perceber isso, que o Ramsés, ele fez uma imagem no penhasco bem grande dele. Para quê? Para sinalizar que aquela região era o reinado dele. Então, assim, a descrição do ser humano como imagem e semelhança de Deus também explica a tarefa que lhe foi dada. Ele deve reinar no mundo como representante de Deus, em nome de Deus. O próprio Deus formula essa incumbência do ser humano representá-lo aqui na terra. E o Gênesis 1:28 diz assim: subjuguem e dominem sobre a terra. O binômio domínio, responsabilidade. Precisamos prestar atenção nisso. Domínio e responsabilidade. Na qualidade de representantes de Deus nesse mundo. Esta é minha, é a sua, é a nossa tarefa. Essa é a tarefa que Deus entregou ao ser humano na criação. Esse domínio representativo do ser humano é apenas um dos aspectos da palavra imagem. Além desta, ainda há um outro aspecto crucial. O ser humano como um interlocutor de Deus. Isso explica sua responsabilidade diante de Deus. O ser humano é a única criatura que pode responder a Deus e, portanto, também precisa prestar contas a Deus. O próprio Deus fez uma imagem de si mesmo e colocou nesse mundo.
ou seja, o ser humano foi colocado nesse mundo, a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos ser os representantes de Deus nesse mundo, a imagem de Deus celestial. É interessante que esse mesmo princípio, ele vale para o relato da tentação. Quando a serpente, no capítulo 3, no verso 5, diz assim: vocês serão como Deus, obviamente não se trata apenas de prometer conhecimento, entendimento divinos ao casal, a Eva e Adão. Trata-se de consolidar a imagem de Deus em si mesma. A imagem não deveria mais dominar somente como representante de Deus, mas passaria a representar a si mesma. O ser humano, imagem e semelhança de Deus, emancipa-se do seu Criador. Ele torna-se um dominador independente, chegando ao ponto de adorar a si mesmo. E quem formula isso muito bem é o Paulo. O Paulo formula isso em Romanos, capítulo 1, versículo 25, quando ele diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A queda não destruiu a imagem de Deus no ser humano. Vou usar uma palavra que está na moda. O ser humano, ele desconectou, ele distorceu essa imagem. O ser humano, ele assume o controle de si mesmo na queda. E é como se a estátua, lembra que eu falei da estátua? É como se a estátua de um rei se recusasse a continuar representando o domínio deste e assumisse ela mesma o controle. Esse mundo que era um reino de Deus tornou-se um reino dominado pelo ser humano. Só que graças a Deus a história não acaba aqui. Porém, essa não é a última palavra. O Primeiro Testamento fala sobre indivíduos que confiaram nele. Depois sobre um povo inteiro. Em Israel o rei deveria governar em nome de Deus. Sua função não era somente criar leis, mas aplicar as leis de Deus no mundo. E na nova aliança, nós cristãos temos a incumbência de agir da mesma maneira. E olha que maravilha, nós fomos capacitados de uma maneira especial para essa tarefa. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que nos foi dado, ele nos capacita, ele nos torna capazes, ele nos torna capazes de fazer a vontade de Deus. A ordem de Deus para encher a terra e subjugá-la não foi cancelada depois da terra, pelo contrário, ela foi renovada. Bom, vimos o primeiro princípio, que é a representação. O segundo princípio que eu quero propor nessa manhã é a da formação. Diz assim, Gênesis 1, 28, subjuguem a terra. Deus tinha criado o jardim do Éden e colocado o ser humano nesse jardim. Lembra na minha primeira mensagem que eu peguei uma massinha de modelar, Adamá, essa ligação? Deus coloca um homem no jardim chamado o Jardim do Éden. E esse jardim era uma espécie de modelo divino que o ser humano podia usar como um paradigma, como um modelo, como um molde. Ele deveria encher a terra e transformá-la toda em um paraíso, em um jardim de perfeição. Por isso que temos sempre que resgatar a figura do jardim. Como representante de Deus, o ser humano deveria fazer com a terra inteira o que Deus lhe dissera para fazer no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2, versículo 5, parte B, que é de cultivar a terra. E o cultivar aqui, talvez a melhor palavra, é de pastorear a terra. E isso deixa claro os aspectos dessa tarefa
dada por Deus. Cultivar, organizar, assumir a responsabilidade pela casa comum. E essa responsabilidade vem do próprio Deus. E é interessante que essa preocupação com a casa comum, ela se reflete, ela refletia na lei mosaica. A justificação para o ano sabático e o ano do jubileu mostra que também a terra e a sua regeneração, elas merecem, elas recebem uma atenção do Eterno. A terra também deveria ter seu descanso sabático, um ano sem cultivo em cada 7 anos. Em casa, durante a semana, você pode ler Levíticos capítulo 25 para você entender melhor isso. A cada 50 anos, o ano de jubileu garantia um descanso de 2 anos seguidos. Um período no qual a terra ia produzir por conta própria. Eu fico vendo, tem alguns amigos, pastores, eu fico vendo, eles falam assim, vou tirar um sabático. E quando eles falam isso, eles vão tirar um tempo para poder descansar, refletir. E olha que interessante, a terra também precisa desse descanso. Mas só que nós vivemos numa sociedade de consumo, nós não fazemos mais isso, nós não estamos nem aí para a terra. Então, vimos o princípio da representação, vimos o princípio da formação e o terceiro e último princípio é o da responsabilidade. O texto diz assim, dominem sobre a natureza. O domínio sobre a terra será de forma respeitosa, cuidadosa. Dominar aqui não se refere à exploração. Mesmo que nós não estamos ligados, mesmo que nós não atuemos na agricultura, na criação animal ou na produção de alimento, não podemos nos eximir desse encargo sagrado, desse sagrado encargo dado a Deus. O domínio de Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Ele também influencia nossos hábitos de consumo ou a forma como nós lidamos com produtos tóxicos que agridem a casa comum. Eu fiz um propósito comigo mesmo, eu pensei assim, eu estou falando sobre a teologia da criação, eu estou pregando muito sobre isso, mas eu não tenho sido um exemplo. E já tem mais ou menos 2 semanas que eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Eu diminuí, para quem me conhece sabe que eu sou apaixonado com carne, picanha, costela, essas carnes assim. E eu reduzi agora a carne e eu não comia saladas, verduras, frutas, eu não comia. E a minha esposa agora, a Dada, ela ficou até assim assustada de ver como que eu mudei nessas últimas 2 semanas. É dificílimo, gente, é muito difícil, mas eu estou nessa pegada para ver se eu consigo ajudar a cuidar da casa comum, consumindo menos carne. Um amigo já tinha falado isso comigo, e a gente estava numa roda de amigos e eles falando só, a gente precisa rever essa quantidade de carne que nós comemos. Bom, eu quero então resgatar aqui os princípios, princípio da representação, princípio da formação e o princípio da responsabilidade. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã. É claro que não é possível a gente escapar dessas inúmeras ramificações da nossa época e sociedade. Ninguém consegue ser membro de uma população mundial de mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo e viver num país urbanizado, industrializado, agindo como se fosse um Robinson Crusoe em uma ilha deserta. É difícil, mas ainda assim nós temos responsabilidades. Como imagem de Deus no mundo, nós não podemos escapar da responsabilidade que nos foi dada. Para isso, podemos abrir mão de determinados alimentos, de determinado estilo de vida. E eu gostaria de finalizar a reflexão fazendo uma leitura. Esse é um livro que eu gosto muito, Fé Cristã
e compromisso social. E na página 401, o autor, ele resgata o que ele está chamando aqui da ética no decálogo ecológico. A campanha da Fraternidade, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, eles que redigiram esse documento. E rapidamente eu quero ler esse decálogo para vocês. Diz assim, o número 1. O mundo, com seus recursos naturais, é um espelho onde se reflete a beleza e a bondade de Deus. Empenha-te por evitar tudo aquilo que possa obscurecer esse reflexo e deteriorar o dom que Deus, com infinito amor, preparou para os seus filhos. 2. Contribui com teus esforços para a beleza do mundo, onde possamos ver as flores se abrirem e as estrelas brilharem, onde possamos ouvir o canto dos pássaros e os risos das crianças, como promessas de que a bênção de Deus não abandonou ainda a nossa terra. 3. A providência de Deus dotou a terra dos recursos necessários para garantir a vida de todos os homens. Evite todas as formas de desperdício e de consumo supérfluo, lembrando de que o teu uso insensato dos bens priva algum irmão ou irmã do necessário à subsistência. 4. Deus destinou à terra, com todos os seus recursos, a liberdade e a promoção de todos os homens, não ao benefício exclusivo de alguns grupos ou povos. Use responsavelmente da tua liberdade para não destruir, mas para construir um mundo onde todos possam viver como irmãos. Olha que bênção. 5. É no trabalho destinado a prover o sustento de todos que os homens se devem descobrir como irmãos e irmãs e completar a obra criadora de Deus. Olha a chamada. Procure com o teu trabalho não perturbar, mas promover o admirável equilíbrio da natureza que torna possível a continuidade da vida, da fraternidade e da paz. 6. Depende também de ti a criação de condições que melhorem a qualidade de vida de todos os irmãos e irmãs. Não contribuis para aumentar as diversas formas de poluição que acabarão por tornar intolerável a vida sobre a terra. A mais detestável forma de poluição é a miséria dos irmãos e irmãs espoliados pela injustiça. 7. O homem foi criado para usar dos recursos naturais na medida necessária à sua realização de filho de Deus. Liberte-te da preocupação obsessiva de ter sempre mais, consumismo, que leva à opressão dos outros e à escravidão de ti mesmo aos bens materiais. 8. Todo o pecado é um débito dos bens que Deus ofereceu ao homem, desviando-se do fim para que foram criados. Nesse sentido, todo pecado é uma profanação da natureza e de seus recursos. Ninguém profana impunemente o dom de Deus. 9. Procura novas formas de realizar a tua dignidade de homem e filho de Deus, independente da preocupação de acumular sempre maiores posses e recursos. Aprenda a ser mais, mesmo com menos. 10º e último, recorda-te que o que dá sentido à vida é mais importante que a vida. O destino do homem não é apenas viver, mas amar outros, uma terra nova, onde possam morar a justiça, a paz e a esperança. Durante a semana eu vou digitar esse decálogo e vou compartilhar com no nosso WhatsApp aqui da SEUC. Deus abençoe e reflita na mensagem dessa manhã. Precisamos ser responsáveis com a casa comum. Deus abençoe, um grande abraço aos irmãos e irmãs.